O homem moderno se orgulha da sua liberdade sexual, mas não percebe que tornou-se escravo dos seus próprios instintos e que a solidão da sua alma é o preço pago pela abundância de estímulos. O desejo em detrimento dos momentos. Tem pessoas que, infelizmente, estão com uma mentalidade tão contaminada por conteúdos sexuais e com pensamentos tão voltados ao desejo que basta uma pessoa abordá-la e conversar com ela, demonstrando atenção, que talvez esse indivíduo já pense que aquilo é uma abordagem que levará ao desejo. Não é só uma conversa, nem apenas uma troca de ideias e interesses. Não. Na cabeça do indivíduo é tudo voltado ao ato. São ações e momentos que o levarão ao desejo. Um pensamento como esse demonstra uma consciência que está em completa perdição racional. Não existe mais o presente, nem o aproveitamento de um bom momento em interação. Tudo se resume a essa vontade excessiva que grita em sua cabeça, que pede, que insiste em querer tal coisa. E é óbvio que, nessa ilusão do desejo, o indivíduo estragará a situação, se sentirá frustrado, se sentirá um fracasso e, mais uma vez, voltará ao vício, buscando desesperadamente uma satisfação própria para silenciar um pouco aquela vontade. Pelo menos por um tempo. É como se a mente estivesse programada para qualquer custo negar o instante e ocultar os reais fatores, onde o desejo rouba a intensidade e realidade das circunstâncias, para que se crie um cenário imaginário onde a busca pelo desejo em si comece sem parar, tudo acontecendo na cabeça desse indivíduo. Então, voltando ao exemplo, em vez do indivíduo aproveitar a conversa, conhecer a pessoa, criar uma boa relação e clima com ela, ele se corrompe pela imaginação, acreditando que existem segundas intenções ali e se frustrando logo em seguida, quando agir de um modo estranho ou direcionar a conversa para um assunto nada conexo com o que antes era falado. Porque é assim que os desejos, no fim, atuam em nossa existência. Eles nos enganam porque estão desesperados para serem saciados. E nós caímos nesses estímulos. Caímos na armadilha, passando apenas vergonha e aumentando a frustração que sentimos com o próprio desejo em si. Porque esse é o ponto. Nesse mundo em que as pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias e com uma ausência de autocontrole, ninguém quer estar em uma situação dessa. Ninguém quer perder o domínio de si mesmo. Mas perdem. Só que quando perdem, se negam a acreditar. Então veja bem, não só o desejo ilude, como você se ilude para não querer enxergar o fato de que está viciado ou com sérios problemas de raciocínio e consciência. É como se, em vez de ser dono da sua própria mente, você fosse refém do desejo. Essa vontade incansável, insaciável de querer preencher o vazio. E quando você para de fluir naturalmente com a sua vida, deixando de aproveitar momentos, deixando de tratar circunstâncias da vida de forma racional, parando de visualizar aquilo que é e enxergando como algo estranho, irracional, abstrato, tudo por causa dessa busca incessante por um prazer. Você desperdiça tempo, joga no lixo seu potencial, se torna alguém cada vez mais desinteressante e descuidado. E a sua razão se deteriora,
com você se frustrando cada vez mais, se colocando em situações vergonhosas, onde corre atrás do vício e se nega a acreditar que faz isso. E no fim lá está você, só pensando naquilo, sem conseguir focar em nada que de fato seria interessante e bom para você. E pior, totalmente solitário, porque abandonou até a si mesmo. E quando você não consegue saciar essas vontades carnais da forma como esperava, quando você se torna um viciado e frustrado, alguém com uma mente poluída, contaminada, e que se nega a aceitar que está contaminado, você, de maneira inconsciente, começa a consumir conteúdos vinculados a isso, onde afasta cada vez mais a sua razão, que já estava afastada, e deixa a sua mente sob controle do desejo. Conteúdos vinculados a essas vontades. Essa indústria de conteúdos sexuais explícitos já se tornou bilionária. Uma indústria que vem crescendo exponencialmente porque cada vez mais mentes sexualizadas e solitárias são estabelecidas em nosso sistema, através de mecanismos sujos. Cada vez mais as pessoas estão frustradas, não sabem se comunicar direito, não sabem o valor de uma conexão com alguém ou de ter boas relações e no fim caem nesse impulso sexual que só as adoecem. Porém, outras áreas do nosso sistema enxergaram o que essa indústria de conteúdos fez. E você acha que outras indústrias do mercado não se aproveitariam desse declínio do ser humano racional? A indústria da música, com letras cada vez mais vulgares e que pior se espalham rapidamente entre as crianças e adolescentes, onde fazem até mesmo dancinhas para uma trend em uma rede social, ao som dessas músicas extremamente nojentas no quesito letra. A indústria da moda também, que incentiva o uso de roupas cada vez mais curtas e que expõem partes do corpo, chamando isso de tendência, quando na verdade é pura imoralidade ou uma forma da própria pessoa que consome depreciar a si mesma, se autodesrespeitando. E as próprias redes sociais também com seus algoritmos, onde mesmo que você não curta conteúdos sexualizados e até explícitos, onde mesmo que você não tolere esse tipo de postagem, ainda assim a sua rede social te jogará de tempos em tempos estímulos para que você se convença a curtir e consumir conteúdos desse jeito. Do nada, entre os seus vídeos, aparecerá um que é obviamente a rede social tentando te manipular, tentando estimular de forma errada o seu lado irracional. Então, o que o sistema percebeu é que é extremamente lucrativo adoecer a mente das pessoas, através de conteúdos que mexam de forma consciente e inconsciente com seus desejos carnais. Até mesmo os filmes se apropriam disso, colocando cenas totalmente desnecessárias de sexo ou que estimulem de forma errada o telespectador. Já faz parte da nossa cultura, entre aspas, essa vulgaridade, principalmente aqui no Brasil, onde consideram uma festividade sair nas ruas para encher a cara, ter relações sexuais irresponsáveis e ver pessoas dançando quase nuas, porque, de acordo com eles, é belo e cultural. E adivinha o que está por trás de um festival como esse? Muito dinheiro, de propagandas, turismo, e em volta também do desejo das pessoas que participam de todo aquele clima ruim, que na teoria é uma bela cultura. E é assim que o ser humano é cada vez mais domado. O sistema compreendeu que, em uma época de indiferença e solidão, onde as pessoas perderam o autoconhecimento e se sentem carentes no geral, a melhor forma de controlá-las é através desse ato de estímulos sexuais que as iludem, viciam e frustram, enfraquecendo o intelecto. Aliás, os efeitos negativos são o que deixam o indivíduo em uma coleira,
a começar pelos problemas de concentração. A falta de concentração ao real. Imagina você se frustrar tanto por algo, a ponto de não conseguir mais prestar atenção em nada. Não existe mais razão ou interesses próprios, só existe aquele desejo em ti, que por incrível que pareça foi estabelecido a partir do tempo que foi estimulado a isso. As músicas, os conteúdos, talvez problemas sociais, a sua mente caiu. E em vez de você ser racional e se reerguer, caiu de vez, ficando à mercê das vontades. É uma mistura de estímulos ruins por parte do sistema, com também uma certa culpa e falta de domínio próprio. E o maior problema é que você começa a ficar de mãos atadas, quando tudo o que pensa é em saciar essas vontades, em vez de se concentrar em coisas que te ajudariam a sair dessa. Livros para fortalecer a sua mente, treinos físicos para desestressar o corpo e te encher de estímulos saudáveis, treinar a sua comunicação para melhorar a sua conversa, hobbies que te ajudariam a se conhecer melhor. Nada disso te prende mais, porque a sua mente perdeu a capacidade de se concentrar nessas coisas. E sabe o que é o pior? Em situações assim, quando você está preso nos péssimos hábitos, sem ter forças para investir em bons hábitos, não existe um segredo ou um método milagroso. É simplesmente escalar o fundo do poço na marra. É você insistir nos bons hábitos. É ignorar o que a vontade tenta te falar e escutar aquele sussurro que ainda sobrou em ti, te dizendo o certo a se fazer. É uma luta mental diária, e é claro que vão te oferecer outros caminhos. O mesmo sistema que te contaminou te convencerá a pegar atalhos agora para solucionar o seu problema. Tome esse remédio e a sua concentração ficará melhor. Compre esse curso e encontrará métodos infalíveis de se livrar de um vício. No fim, são só mais estímulos querendo se aproveitar de você, te adoecendo ainda mais na maioria dos casos. Então, se posso te aconselhar sinceramente sobre isso, é que se você clicou nesse vídeo, se você está me escutando querendo melhorar, aí está a prova de que ainda existe uma voz em ti e na sua consciência. Uma voz cheia de razão que tem esperança em você retornar ao seu melhor. Então concentre-se nela. Lute mentalmente e não tente mudar de forma repentina, pulando de um extremo para outro. Não tente ser ultradisciplinado se você está aí agora nesse péssimo estado. Tentar isso será o seu pior erro. Sendo assim, comece aos poucos. Leia 3 páginas de um livro por dia. Faça 8 flexões apenas. Movimente-se um pouco subindo escadas ao invés de usar o elevador. E de pouco em pouco, aumente a intensidade na qual se concentra em atividades como essas. É como fazer um carro pegar no tranco. Não é se desesperando virando a chave na ignição rápido. É com jeito. O seu corpo, a sua mente são máquinas naturais da vida. Então faça elas pegarem no tranco e voltarem ao ritmo certo com estímulos, na calma, construindo uma disciplina aos poucos, fazendo a sua concentração cada vez mais se ativar por conta própria. E quando você se sentir melhor, quando enxergar significado nessas pequenas mudanças, essa voz da razão irá superar a voz errada dos estímulos e desejos que com certeza não são quem você é. Aliás, esse é o ponto. Você nunca pode acreditar que esses vícios e desejos se resumem a quem você é. A culpa que destrói a autoestima. Quando você se entrega a esses péssimos hábitos e de pouco em pouco cai nessa espiral negativa, que suga praticamente toda a sua mentalidade e te coloca cada vez mais em situações ruins, você sabe que boa parte disso tem a ver com as suas escolhas. Uma parte de você te colocou ali. E com a sua energia se esgotando, a sua racionalidade indo embora, o seu sentido
atrofiado, você cada vez mais se considera alguém imponente e estúpido. Você olha a si mesmo alimentando esse vício e quer parar, só que não sabe como. E essa consciência pesada, essa culpa, tira a sua autoestima. Você passa a acreditar que é o que faz de ruim para si mesmo. Você acredita que a sua existência se resume a essa estupidez que definiu seu rumo. E toda a queda, todo o desperdício, você não consegue mais olhar para frente. Só fica tentando entender o caos que aconteceu com você. E pior, ao tentar entender, você olha para a direção errada. Você não enxerga os estímulos ruins que sofreu, ou a ausência que já existia em ti. Você só fica se culpando pelo que faz, enquanto não compreende o porquê realmente faz. Qual a origem desses desejos? Qual é a fraqueza que te assola? Sem responder essas dúvidas, você vai se isolando, perdendo confiança, não sente mais vontade de nada e adivinha, isso só piora. Porque quanto mais pedrada você taca em si mesmo, quanto mais você pesa a própria consciência, mais você se afunda. Então, além da questão de pegar no tranco e construir uma disciplina aos poucos, você precisa urgente parar de pesar essa sua mente. Não importa o que aconteceu no passado, você já estragou, já foi, acabou. O que está valendo agora é como você irá costurar essas partes suas que se soltaram. Como você irá se redefinir entre esse caos. Porque existe um motivo para a sua autoestima entrar em queda. Existe uma razão para você perder essa sua confiança. Você sabe que está um lixo. Você entende que se perdeu e que agora provavelmente está no seu pior nível de existência. Mas, em vez de se prender ao ato da queda, compreenda o ato de se levantar. E conforme você escala, conforme recupera confiança, aí sim você foca em como caiu. É se recuperando que você entende como se destruiu. Mas se só ficar aí, parado, pesando a consciência à toa e se arrependendo, então não terá forças para fazer o básico, que é se levantar. Perdição. Quem é você agora? A mente entra nesse estado de sexualização e solidão quando não há nada para se apegar de verdadeiro. Por isso os desejos e a carência dominam tão fácil os pensamentos. Se você não tem um treinamento mental, uma blindagem para recorrer em épocas difíceis da sua vida, você cairá fácil nos vícios. Por exemplo, tem gente que usa os livros para se acalmar e estimular o raciocínio em uma boa direção. Outros treinam o físico, pois conseguem, a partir do equilíbrio físico, juntar forças para a mente. O mesmo com o trabalho. Tem gente que se vicia em suas carreiras profissionais, tendo o propósito único de ser bem-sucedido e adquirir o máximo de reconhecimento e dinheiro para si mesmas. Essas situações, em muitos casos, são obsessões. Mas você concorda que é 1000 vezes melhor ser obcecado em algo construtivo e que trará a ti excelentes frutos a longo prazo do que cair em vícios destrutivos por conta de uma mente vazia? Que é bem melhor se especializar e avançar na vida com ações extraordinárias, tornando-se único no que faz, do que tornando-se apenas mais um fraco que fracassa consigo mesmo? Sabe, a perdição de um indivíduo pode obscurecer a sua alma e mentalidade para sempre, caso não se esforce o bastante. Ou pode justamente ensiná-lo sobre a força e a obsessão. Não uma obsessão que te destrua, mas uma obsessão que te dará o foco suficiente para atingir níveis de potencial que você nem imaginava que possuía. Porque se você não der o seu melhor, atingindo um desenvolvimento extremo em determinadas áreas da sua vida, então do que vale a vida?
O desconforto, a dor, o sofrimento são ferramentas úteis para você atingir e definir uma versão superior. Mas para entender que essas coisas são ferramentas, precisa antes da visão. Necessita da maturidade em reconhecer o que é de fato a vida, o sentido do ser humano, o maior poder que possuímos e que fez com que a nossa espécie dominasse outras, é a adaptação. Nós nos adaptamos. E se você me diz que não consegue se curar da perdição, se você diz que é impossível ser melhor do que tenta ser hoje, se você somente se conforta com essas desculpas que a sua própria mente cria, então óbvio que o vício encontrará lugar dentro da sua mente, te atingindo fácil. Óbvio que os estímulos e desejos ridículos que o sistema explora irão te afetar. Então, o que é você? Não em momentos fáceis. Quem é você quando a dificuldade te atinge? Quando a pressão te testa? Quando a vida dá um soco no seu estômago? Quem é você? Se você tiver a definição disso, acredite, nenhum vício terá espaço em sua consciência. Nunca mais. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.